Olá, como estão? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao novo programa da Bíblia Libre. Recebemos muitas mensagens sobre uma igreja que é bastante questionada na Guatemala. Estou falando da igreja Hebron, dirigida pelo norte-americano Marvin Baez, o pastor Marvin Baez. Bom, pois recebemos muita informação, a maioria não tem evidências, então não vou compartilhar a maior parte dessas informações, pois seria especulação. Compartilharei apenas aquilo de que tenho evidências. Considero suficientemente grave e importante para fazer um vídeo, pois trata-se de uma igreja pentecostal dispensacionalista, o que até aqui não é um grande problema. Sionista, ultralegalista, que alegorizam os textos, a Bíblia, o tempo todo, todas as pregações são puras alegorias. E além disso, obviamente, eles têm revelações místico-mágico maravilhosas. Por um tempo, eles tentaram se unir a um grupo judaizante, mas por algum motivo foram rejeitados, ao que Marvin Baez escreveu um livro intitulado Evitando Raízes Equivocadas, onde comete erros muito graves, como culpar os judeus pela morte de Cristo. E embora eles tenham sido culpados, os gentios também foram. Todos nós fomos culpados. Mas basicamente coloca toda a responsabilidade sobre os judeus, soando bastante antissemita. Além disso, o livro apresenta os judeus como algo negativo, sombrio, e o Antigo Testamento como algo totalmente sem luz. E isso beira o marcionismo. Embora a luz do Antigo Testamento não seja plena, porque Cristo ainda não havia chegado, tudo o que é revelado no Antigo Testamento aos judeus é valioso porque aponta para Cristo, nos ensina sobre Cristo e entendemos melhor a Cristo graças ao Antigo Testamento. Mas enfim, ele continua pregando, ele e seus amigos, em um canal do YouTube chamado Eleva Tu Vision, que definitivamente achamos que vai deixá-lo ainda mais cego do que já era. Não vai elevar sua visão. E essa visão é supostamente algo que ele recebeu de Jeremias 33. Mas quais são realmente os erros que Marvin Baez e a igreja de Hebron têm? Então vamos analisá-los concretamente. Número 1. Uma escatologia especulativa baseada em revelações pessoais e calculismo profético. Sim, porque esse ministério é daqueles apocalípticos que colocam medo e terror com o livro do Apocalipse. Inclusive, ele escreveu um livro intitulado Yasser Arafat, An Apocalyptic Character. Algo como o papel apocalíptico de Yasser Arafat. Nesse livro, ele diz que Yasser Arafat seria o pequeno chifre. Mas parece que o chifre caiu em 2004, quando Arafat morreu. E é que Yasser Arafat não destruiu Israel, não produziu a consumação descrita em Daniel, não foi destruído mediante a intervenção final de Cristo, não inaugurou os acontecimentos do fim dos tempos. Não entendo porque ele ainda vende esse livro que ainda está disponível na Amazon. É incrível. E está cheio de mentiras, especulações e coisas que evidentemente não se cumpriram. Mas Baez profetizou com isso sobre a morte de Isaac Rabin em 1995. Admita, irmão Edgar. Peraí, eu sou lerdo. Isso é o que chamaríamos de um cumprimento parcial. Porque ele realmente disse que ia morrer ou que iam matá-lo também? Podemos afirmar que foi isso que ele disse. Não falou em que circunstâncias, quando nem onde. Poderíamos dizer, bom, ele acertou nessa profecia. Mas, peraí, eu sou lerdo, volto a repetir. A questão é que ele errou em muitas outras. Porque ele realmente afirma e afirmou e continua afirmando, por alguma razão estranha, que sabe a data da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele marcou para 1996, depois para 1997. Depois para o ano 2000. Ele tem um livro inteiro chamado La Victoria Final, El Año 2000, onde ele relata como chegou à conclusão de saber quando Cristo voltaria. Sim, senhores. Ele diz isso lá, no livro ele diz o seguinte: naquele momento lembrei das escrituras sobre o ano da vinda de Cristo, que o Senhor havia me mostrado no dia anterior, e afirma que sabia o ano exato. Eu sabia o ano exato do retorno de Cristo, e que Cristo havia mostrado isso pessoalmente para ele, que era o Cordeiro do Calvário quem estava falando com ele. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Também não vou esquecer a onda avassaladora de unção que se derramou sobre o meu quarto. Ele falou comigo e disse, está correta, com uma margem de erro de 1 ano. E ali terminou a visão. E o que significa esse último parágrafo? Bem, quando você lê o livro, percebe.
Ele realmente chega à conclusão de quando Cristo virá, calculando. Sim, ele é um calculista. É daqueles que faz os cálculos de o povo de Israel voltou em 1948 e uma geração são tantos anos e os 7 anos. E ele parece, pelo que entendi, que essa igreja é pós-tribulacionista. Então eles têm que incluir esses anos. E faz todos esses cálculos, todos estranhos. E depois ele tem revelações. Então parece que Jesus apareceu para ele e disse: acertou, Marvin, mas por pouco você errou. Um ano de diferença. Vou te corrigir um pouquinho aqui. Só um pouquinho assim e você acerta. Mas. Em 1996, Cristo não voltou, como vocês já devem saber. E como não aconteceu nada, então ele adiou e adiou. Um tempo depois, ele incluiu o conceito do atraso. E depois, algo parecido com o que alguns outros grupos fizeram. Incluiu o conceito do juízo investigador ou juízo investigativo, que eles tiram da cartola, certo? Mas ele reconheceu que possivelmente tinha se enganado. Então, iniciamos a retiro. Em 2000, ficou claro, o Senhor não viria. E imaginei, os pobres pastores, o quê? O que aconteceu? Acreditamos em quê? Em uma mentira? Então eu falei para eles, irmãos, se vocês atualmente acreditam que eu, Marvin Byers, eu errei o ano, tudo bem. Então, eu errei talvez, mas vocês também erraram. Porque vocês acreditaram em mim sem buscar o Senhor, sem saber se era um ensinamento de Deus. Amém? Porque não buscaram o Senhor para ver aqui. Não era uma revelação dele. Jogada maravilhosa. A velha confiável. Se eu errei, vocês erraram. Ah, me julgando porque errei na profecia, pois vocês erraram me ouvindo. Pois é, Marvin, eles têm errado te ouvindo durante muitos anos. Nisso você está totalmente certo, e continuam errando ao continuar te ouvindo. Não deveriam te ouvir mais depois de tantas profecias falhas. O erro dessas pessoas é transformar seus pastores em super-heróis espirituais intocáveis, a quem não podem questionar. Eles podem errar em profecias repetidas vezes, mas os culpados continuam sendo os ouvintes. Eles não percebem, abram os olhos, percebam a manipulação. Mas, é aqui que vem a reviravolta da trama. Sim, senhores, porque Marvin afirma 30 anos depois de sua primeira profecia que agora sim, agora é pra valer, agora sim Cristo vem. Isso é certo. Ele veio em 1996 de uma espécie de nascimento espiritual, mas agora sim ele vem de verdade mesmo. Ele veio com nascimento. Em algumas vidas preparadas. E essas vidas vão esperar 30 anos para começar a manifestar a glória do reino de Deus, o evangelho do reino. De ser si mesmo. Quando será o fim dos 30 anos? 2026. O quê? O quê? Padre Santíssimo. Agora estamos prontos para receber as duas testemunhas, que na verdade são eles mesmos, certo? O Espírito e o poder têm que começar a se manifestar no poder do arrependimento. Durante a Páscoa de 2025. Imaginem. Sentimos uma demora muito longa, mas só temos mais 4 anos para estarmos prontos. Então, supostamente, o espírito do anticristo já se manifestou. Não sei como, está por aí. Temos 4 anos. Para quê? Ainda não sei. Supostamente, diz que o Senhor Jesus Cristo virá e estão convencidos de que este ano de 2026 é fundamental. Fundamental. E assim seguirão por mais 30 anos, provavelmente. Inclusive, ele tem um seminário bíblico chamado IMH, onde ensina aos jovens, aspirantes a pastores e ministros, todas essas loucuras, irmão. E na formatura, eles afirmam e reafirmam que sabem quando o Senhor Jesus Cristo virá e voltará. Se não acredita, ouça este formando. Amém, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Tenho uma pergunta para vocês hoje. Você crê na mensagem de que Cristo vem em breve? Você crê no calendário de Deus que Cristo vem em seus filhos maduros no próximo ano? 2026. Recebeu o Apocalipse e Daniel?
O plano de Deus para o homem, princípio e fim? Você acredita nisso? O que estamos fazendo sobre isso? Nunca vi alguém dizendo loucuras com tanta seriedade. Número 2, um sistema eclesiástico fechado. E eles proíbem as pessoas da sua congregação de se reunirem com pessoas de outras igrejas. E não é uma ordem só deles, mas do Marvin. Marvin costuma mandar cartas. Ele realmente mora no Texas, em uma mansão gigantesca. Mas ele costuma mandar cartas para as igrejas. Elas são lidas publicamente e todos têm que fazer o que Marvin ordena. E nisso está incluído não ter comunhão com outras congregações. Graças a Deus por isso. Eu digo isso de todo o coração. Graças a Deus. Porque seriam momentos muito constrangedores. estar lá. O que você vai dizer? O quê? Que cara você vai fazer se tiver um pregador ou alguns cânticos com música de outro ritmo? O que você vai fazer? Você vai estar lá presente, só vai se destacar porque está todo sério olhando para o outro lado porque você sai. Então, foi melhor que a gente não fosse. Além disso, ele proíbe que frequentem eventos sociais de quem não é da igreja dele. Grace Rodrigues, a filha do irmão Bernardo, está prestes a se casar e convidou vários amigos das igrejas de Hebron para assistir ao seu casamento. O irmão Bernardo sabia, por sua própria experiência, que é completamente antiético que ela convide esses amigos, já que agora a igreja que ela frequenta não é a de Hebron. Isso foi explicado na carta sobre as separações. Se uma igreja decide deixar a cobertura espiritual que teve ou que lhe foi exigida devido a uma falha, então o pastor e os membros dessa igreja deveriam entender que eles já não podem continuar tendo comunhão com membros das igrejas da confraternidade de igrejas com a qual eles caminhavam antes. Esse tipo de conduta é típico de seitas, não de igrejas cristãs. As igrejas cristãs não devemos promulgar ou promover que nos fechemos à comunhão, à confraternização e ao convívio com outras igrejas. E também não devemos nos fechar ao compartilhar socialmente, obviamente dentro dos parâmetros cristãos, com pessoas que não pertencem à nossa própria fé. A própria Bíblia diz isso. Paulo afirma, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo diz isso porque a igreja em Corinto havia se dividido. Uns serviam ou seguiam a Pedro, outros a Paulo, outros a Apolo, etc. Estavam divididos e ele diz, não, servimos a Cristo. Cristo não está dividido. Isso de não se meta com os dessa igreja, porque não são da nossa igreja, não. Nem mesmo fazemos isso com aqueles que pertencem a congregações ou denominações contrárias à nossa. Marcos capítulo 9, versículo 38. João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, mas ele não nos segue, e nós o proibimos porque não nos seguia. Mas Jesus disse, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome que logo possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Nem mesmo Jesus foi exclusivista, nem mesmo Jesus limitou o contato de seus discípulos com outros que não seguiam diretamente, mas que criam sinceramente em Jesus e tinham uma doutrina sã. Número 3, ensinamento sobre diferentes níveis de glória. Não posso afirmar que esse ensinamento seja uma heresia, mas preciso dizer que pode ser algo muito perigoso. Ele afirma que na ressurreição e glorificação eterna, nem todos estaremos nas mesmas condições. Ele diz isso literalmente em seu texto La Visión de Dios para el Hombre. No contexto da ressurreição, Daniel 12, 2 a 3, compara os santos do Senhor com as estrelas. Nem todos os santos terão o mesmo nível de glória na ressurreição. Bayes confunde o que é a glorificação com a recompensa e com a função. Ele pensa que, porque alguns terão uma recompensa maior, isso significa que terão uma glorificação maior. E isso não é exatamente o que a Bíblia diz. Ele usa Lucas 19. O que realmente ensina são diferentes tipos de responsabilidades.
1 Coríntios 15, que o único que está ensinando é a transformação do corpo terreno em um corpo glorioso. Daniel 12. O que ensina é a vindicação resplandecente dos justos. Mas nenhum desses textos está dividindo os salvos em uma categoria superior à outra, ou seja, uns que estão para reinar como servos e outros para servir como servos, simplesmente, não é? Pois é, não são a elite, certo? Não são os salvos de verdade, de categoria VIP. Não. Tem os salvos que conseguiram passar sim, raspando. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Embora possa haver recompensas possivelmente superiores para uns do que para outros, de acordo com suas obras, ao mesmo tempo, todos estaremos igualmente na mesma glorificação com nosso Senhor. Isso é o que nós cremos firmemente. Filipenses, capítulo 3, verso 21. Transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória. Ou seja, todos seremos glorificados em igualdade de condições. E aqui está falando a todos os cristãos em geral. Também, 1 João 3,2. Seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Romanos 8, 29. Os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho. É que essa questão de diferentes níveis de glorificação acaba gerando uma segregação entre cristãos. Uns são de primeiro nível, outros de segundo. Nunca concordei com isso e, infelizmente, há várias formas teológicas de fazê-lo. Número 4. O escândalo relacionado com armas de... E esse é um tema bem delicado, bem complexo. Em 2013, durante o julgamento contra José David Morales Minervini pelo assassinato e desmembramento de um homem chamado Paul Estuardo Siliezer, a mãe do réu culpou a igreja de vender armas, supostamente, e bíblias, e que Byers estava incitando as pessoas a comprar armas. Byers negou que a igreja vendesse armas. Eu não acredito que venda armas. Mas o que ele realmente afirmou é que, evidentemente, em uma mensagem, ele disse que seria ótimo se os pais comprassem armas. Ele disse exatamente isto. A verdade é que durante 36 anos, dando ensinamentos na Guatemala, eu dei um único ensinamento, em uma única ocasião em que expliquei que o marido e o pai de família têm a responsabilidade bíblica de proteger sua esposa e filhos, afirmou e acrescentou. Expliquei para eles que não vão conseguir se defender contra ladrões ou estupradores que entrem em casa se os malditos criminosos tiverem armas de fogo e o marido só tiver um pedaço de pau ou um facão. Por isso, incentivei os maridos a comprarem uma arma de fogo para guardar em casa. E é que a relação entre essa pregação e o assassinato dessa pessoa não está muito clara, né? Ainda tem muitas coisas que nos fazem pensar como é possível que alguém esteja justificando do púlpito a violência e o uso de armas. Aqui no Texas, isso é comum, né? Infelizmente, vemos muitas igrejas onde até pastores andam armados. Não entendo nem concordo com isso. Me parece contrário à ética e moral cristã. Não posso afirmar que o que esse senhor disse seja heresia, mas me parece claramente contrário. Algo saudável de se pregar em nossos países latino-americanos e até nos Estados Unidos. Acredito que nós cristãos devemos ser contra esse tipo de coisa. Em conclusão, vemos que nessa igreja há controle das pessoas, vemos que há falsas profecias, vemos que há uma linguagem apocalíptica, vemos que há um líder que tem um controle total e que não pode ser contradito. E vemos, evidentemente, em todas essas coisas que não acho que possamos considerar a Igreja Hebron como uma igreja de sã doutrina. Se alguém discordar desse julgamento de valor e tiver evidências para provar que estou errado, entre em contato com a Bíblia Libre, biblialibre@gmail.com. Envie as evidências ou converse conosco. Estamos abertos a ouvir, mas aqui faltam várias coisas que me disseram para não mostrar e das quais não tenho evidência concreta. Até agora, não posso recomendar a Igreja de Hebron. E tenho que dizer que Bayer continua se equivocando e certamente também errou também nesta nova data, porque eles estão esperando a segunda vinda do Senhor em 2026. O que você acha? Coloca aqui na caixa de comentários, compartilhe este vídeo, dê um like, inscreva-se e faça parte da nossa rede na página do Facebook Edgar Escobar, no nosso grupo do Facebook Bíblia Libre, também no Instagram, no TikTok e obviamente no nosso canal alternativo Bíblia Libre Prédicas. Obrigado por ter estado conosco aqui na Bíblia Libre.